Deixa eu trazer aqui a informação para vocês. O Gabriel Irabaase, nosso setorista de Supremo Tribunal Federal, informa que o governo Jair Bolsonaro entrou com uma ação para federalizar, ou seja, colocar sob a ordem dele, sob o mando dele, do governo dele, a ilha de Fernando de Noronha, um dos maiores santuários naturais do Brasil. O governo Bolsonaro ingressou no Supremo Tribunal Federal para federalizar Fernando de Noronha. Enquanto a gente posiciona o Yuri Pita, será que o Leandro Rezende está ali? Porque, Leandro, vem para cá, a gente vai começar agora a dar uma olhada no que está acontecendo aqui. Leandro já está. Você vê aí a ação da Advocacia Geral da União, que foi ingressada no Supremo Tribunal Federal pela AGU, alegando basicamente o quê? Segundo o Gabriel Irabaase nos informa, Leandro, o governo diz que Pernambuco, o estado de Pernambuco, que hoje é o responsável pela manutenção, pela gestão, pela tudo, né, de Fernando de Noronha, tem descumprido os termos do contrato e embaraçado a atuação da Secretaria de Coordenação e Governança do Patrimônio da União e de órgãos ambientais federais na gestão da área. O estado de Pernambuco ignora o contrato de cessão, vem não só desrespeitando a legislação no que diz respeito a Fernando de Noronha, como também impedindo a atuação constitucional entre o governo federal para a preservação daquela área. Lembrando que Bolsonaro esteve em Pernambuco essa semana com o ministro do Turismo, Gilson Machado, e com o prefeito de Jaboatão dos Guararapes, que deve ser candidato ao governo do estado. Leandro, Fernando de Noronha é um dos maiores paraísos do Brasil. É reconhecido no mundo, é muito caro para entrar lá, e tem que ser mesmo. Tenho pena de quem mora lá, eles têm condições diferenciadas, porque para chegar as coisas em uma ilha demanda muito, então sim, é um lugar muito caro, mas é absolutamente preservado, é um paraíso, é golfinho, é tartaruga, tudo o que você imaginar, lá nós temos. E quando o governo federal, um governo que se notabilizou por ser criticado no mundo inteiro por sua postura pouco afeita à preservação ambiental, em especial nos anos do ex-ministro Ricardo Salles, quando o governo diz que está entrando em conflito por conta de questões ambientais com a gestão de Fernando de Noronha, do governo de Pernambuco, eu fico preocupada. Dani, e chama atenção um momento, né, em que a Advocacia Geral da União toma essa decisão de jogar, porque, na verdade, quem vai decidir, estava até olhando aqui a ação que a AGU entrou, né, quem vai decidir sobre esse tema é o Supremo Tribunal Federal. A ação tem 59 páginas em que a União detalha os motivos pelos quais quer administrar Fernando de Noronha. Só que o que a gente tem de pano de fundo em relação a isso, eu até estava olhando para baixo aqui, checando exatamente quantas vezes, não deu para calcular exatamente quantas vezes, mas a gente tem, nos últimos meses, o ministro Gilson Machado teve algumas vezes em Fernando de Noronha. Então, se trata do ministro do Turismo, que algumas vezes esteve nesse local, que, como a Dani descreveu, é desnecessário até repetir isso, mas Fernando de Noronha é um dos principais destinos turísticos do Brasil e um dos principais santuários naturais do mundo. É um interesse do governo federal, que agora coloca para o Supremo Tribunal Federal a responsabilidade de decidir sobre essa questão. Chama a atenção também, Dani, aí eu queria trazer até para um outro santuário natural importantíssimo, um outro lugar belíssimo que existe aqui no meu estado, no Rio de Janeiro, que o presidente Jair Bolsonaro já deu algumas declarações de ter interesse em mudar a forma, a gestão do turismo na área da Baía de Angra dos Reis. Angra dos Reis é um dos locais mais bonitos aqui do Rio de Janeiro. O presidente Jair Bolsonaro tem uma residência de veraneio numa área próxima a Angra dos Reis, a Vila de Mambucaba. Falamos dela nessa semana por causa do caso lá da Val do Açaí. Vamos falar ainda sobre isso na edição de hoje do 360, mas são dois locais fundamentais da natureza brasileira, do ecossistema brasileiro, que o presidente Jair Bolsonaro tem interesse em modificar o acesso à gestão. Nesse caso agora de Fernando de Noronha, diferente de Angra dos Reis, tem o interesse da União de assumir a gestão dessa ilha, que está sob responsabilidade
responsabilidade do governo de Pernambuco. Agora, o que fica a expectativa, né, de como que o Supremo Tribunal Federal vai se debruçar sobre esse assunto. Falando em Supremo Tribunal Federal, falou nela. Carolina Brígido vem para cá direto de Brasília trazendo mais informação. E Yuri Pita. Carol, o que você pode explicar para a gente do tipo de pedido? Que informação você traz para a gente? Se você chegou agora, o governo Jair Bolsonaro, que tem candidatos para Pernambuco, reivindica no Supremo Tribunal Federal a gestão total da ilha Fernando de Noronha, do arquipélago, né, Fernando de Noronha, um dos maiores santuários ecológicos do Brasil. Carol, o que você traz para a gente? Dani, claro que tem um interesse político nessa proposição de ação ao Supremo Tribunal Federal por parte do governo, agora nesse momento pré-eleição, momento pré-campanha, momento tenso em que Jair Bolsonaro tenta se firmar em temas importantes e o tema ambiental, claro, é um tema caro ao presidente Jair Bolsonaro. A gente sabe que ele tem uma base importante no agronegócio e tem sido bastante criticado pela política ambiental que ele vem conduzindo. Agora, como o Leandro pontuou, é preciso saber como o Supremo Tribunal Federal vai se debruçar sobre essa questão. Só que eu pontuo a seguinte questão. O Supremo Tribunal Federal já está com a pauta fechada desse semestre. Então, o presidente do tribunal, Luiz Fux, ele vai incluir na pauta, a partir de agora, temas que ele considerar prioritários. E esse tema não está sendo considerado prioritário, essa discussão não é considerada prioritária dentro do Supremo Tribunal Federal hoje. Então, é pouco provável que isso seja julgado nesse semestre. Só que eu pontuo que na semana que vem, a partir da quarta-feira, o Supremo Tribunal Federal vai julgar 7 ações que questionam a política ambiental de Jair Bolsonaro. Então, independente de julgar essa questão de Fernando de Noronha ou não, na semana que vem já vai ter um ponto importante de embate entre o Supremo e o Palácio do Planalto. E uma forma da gente ver também, né, Carol, como o Supremo está avaliando a política ambiental do governo Bolsonaro, né? Vai ficar cristalino ali a maioria do Supremo. Exatamente. E pelo que eu apurei entre os ministros do Supremo Tribunal Federal, existe sim uma tendência clara do Supremo Tribunal Federal garantir políticas de preservação do meio ambiente nesse julgamento. Então, de certa forma, pode vir sim um choque entre o resultado desse julgamento e os interesses do governo Bolsonaro. Carol, o Gabriel Irabazi, nosso parça setorista do Supremo, já tem relator, ele informa, e é o ministro Ricardo Lewandowski. Se você chegou agora, o ministro Ricardo Lewandowski tem adotado uma postura ultra garantista, seja no manejo de recursos da saúde e da educação, e não será diferente no meio ambiente. É a espinha dorsal da forma como ele atua. Ele foi responsável, Carol, me ajuda aqui, eu sei que na pandemia ele foi responsável por uma série de votos que obrigaram o governo, por exemplo, a fazer um plano nacional de imunizações. Veio dele a ordem para que o governo apresentasse em prazo X, salvo engano, 15 dias, do Plano Nacional de Imunizações. É um ministro que tem adotado rédea curta ali no que diz respeito ao cumprimento dos principais dispositivos constitucionais, talvez o prenúncio de um caminho difícil para o governo que reivindica o domínio sobre o arquipélago de Fernando de Noronha, de titularidade integral da União, fazendo com que Pernambuco, o estado de Pernambuco, deixe de apitar ali em relação ao que diz respeito às regras patrimoniais e ambientais e também ao embaraço, segundo o governo, o governo de Pernambuco atrapalha a atuação da Secretaria de Patrimônio da União e de órgãos que fazem a gestão ambiental. É boa ou é má notícia, Carol? Ricardo Lewandowski? Olha, para o Palácio do Planalto não é uma boa notícia de jeito nenhum. Vamos lembrar que o ministro Ricardo Lewandowski, no ano passado, quando teve aqueles movimentos todos de 7 de setembro, que o presidente Jair Bolsonaro fez discursos inflamados contra o Supremo Tribunal Federal, o ministro Ricardo Lewandowski publicou um artigo dizendo que não se pode um chefe de Estado atentar contra instituições democráticas no país. Então, a gente sabe que a pauta do Supremo Tribunal Federal ela é controlada pelo presidente Luiz Fux, só que, claro, cada ministro tem, sim, o poder de conceder ou não liminar. Então, nesse ponto, o ministro Fux perde um pouco de poder quando existe um relator de uma ação e o relator
tenha interesse de dar uma decisão que a gente chama de monocrática, ou seja, uma decisão que ele toma sozinho, sem o plenário do Supremo Tribunal Federal. A gente ainda não sabe qual vai ser a orientação do ministro Ricardo Lewandowski, mas o risco é grande para o governo. Olha, na semana anterior ao 7 de setembro, no dia 28 de agosto, o ministro publicou um artigo na Folha de São Paulo, cujo título mencionava ali atravessar o Rubicão. E era um alerta muito claro para quem flertava fora do Estado Democrático de Direito. Yuri, quero te ouvir sobre essa ação do governo nesse momento, né? No momento em que Bolsonaro tenta fazer um candidato ao governo de Pernambuco e também de ser o ministro do Turismo, um político proeminente no Estado. E a gente precisa lembrar que o presidente Bolsonaro sempre quis, era notório, né, a fala dele, por que tem Cancún e a gente aqui tem Angra, tem Fernando de Noronha e não tem nada, né? O presidente sempre mira nesses locais de profunda exploração turística ao falar de ambientes que, na verdade, aqui no Brasil são considerados tesouros mundiais, né, pelos ecologistas. Pois é, Dani, tem um ar quase saudosista, mas tem todo esse contexto político atual e, de certa forma, até econômico, porque, como você disse, Fernando de Noronha é um destino turístico que tem um custo elevado para se ir até lá, tem um controle bastante rígido exercido pela administração do governo de Pernambuco. E por que eu disse que é saudosista? Porque foi a Constituição de 88 que transformou Fernando de Noronha num distrito estadual do estado de Pernambuco e não mais em um território federal, como vinha desde a época da Segunda Guerra. Fernando de Noronha chegou a ser usada, inclusive, como base ali, por ser um ponto próximo ali na questão de proteção do Oceano Atlântico, na época que submarinos alemães atacavam navios mercantes brasileiros de outras bandeiras. E, enfim, e depois ficou ao longo de todo o período pós-Segunda Guerra até a Constituição de 88, sob a administração federal como um território e sob a administração da Marinha em específico. Então tem esse ar, de certa forma, saudosista, mas vale a gente lembrar que ali tem uma questão da gestão pública ali, da administração feita pelo governo de Pernambuco e também dessa arrecadação que é importante, seja no acesso dos turistas, seja nas questões também de propriedade e de uso, por isso que acaba envolvendo também a Secretaria de Patrimônio da União nessa ação. Mas, claro, como já foi apontado aqui, tem todo um caráter político nessa questão, por se tratar aí de uma área turística no estado de Pernambuco, o estado do ministro Gilson Ribeiro, que é uma das pessoas mais leais ao presidente Jair Bolsonaro. E, verdade seja dita, não é um conflito União-Estado de Pernambuco, não é restrito deste governo, também houve algumas questões na gestão passada, em 2017, mas o próprio presidente Jair Bolsonaro, buscando aqui rapidamente antes de entrar no ar, ainda em 2020, em uma das suas lives, ele chegou a fazer menção a essa ideia de federalizar novamente o arquipélago de Fernando de Noronha, que agora acaba virando uma ação de fato concretizada por meio dessa ação protocolada pela AGU. O Leandro Rezende tem o histórico dessa treta, a gente vai voltar nesse assunto logo mais.